Naquela noite, enquanto eu ouvia o desconhecido roncando na sala e o cheiro de álcool subia até meu nariz, fiquei acordada pensando: expulsá-los à força? Impossível. Ir ao tribunal? Demoraria demais. Em poucos meses, eles poderiam ter destruído o apartamento, os móveis, talvez até toda a nossa vida financeira. Então reli o contrato do empréstimo, linha por linha, palavra por palavra, até encontrar o que eu procurava. Uma cláusula muito clara: o mutuário não tem o direito de registrar terceiros no imóvel hipotecado sem o consentimento escrito do credor. Em caso de violação, o banco pode exigir o reembolso antecipado total do crédito. E foi aí que entendi que o que meu marido tinha feito em segredo podia se tornar exatamente o que os colocaria para fora. Depois pensei em outra coisa, nos auxílios sociais, nos benefícios, na situação da Lena. Oficialmente, ela era uma mãe em dificuldade. Oficiosamente, ela bebia, gastava, recebia homens no apartamento, deixava as crianças entregues a si mesmas. E foi aí que deixei de ser uma vítima. Comecei a construir uma estratégia. Na manhã seguinte, assim que os escritórios abriram, fiz 2 ligações. A primeira foi para o banco. Expliquei quem eu era, que era comutária, que menores de idade e uma terceira pessoa haviam sido registradas sem o meu consentimento no imóvel hipotecado, que eu temia pela segurança do bem, que o imóvel estava se degradando, que a situação poderia representar um risco sério. A voz da gerente mudou instantaneamente. Ela não era mais educada, estava fria, rígida, profissional. Para um banco, crianças registradas em um imóvel financiado sem autorização é um pesadelo absoluto. Ela me disse que um procedimento de verificação seria iniciado. A segunda ligação, eu fiz para o Serviço de Proteção à Infância e aos serviços sociais. Descrevi o que via: a insalubridade, o álcool, as crianças dormindo em colchões sujos, a ausência de limites, os homens de passagem, o comportamento da mãe, o uso duvidoso dos benefícios sociais. Eu não inventei nada. Eu apenas descrevi exatamente o que eles haviam transformado em rotina. 3 dias depois, chegou a primeira ronda de choque. Meu marido recebeu uma carta oficial do banco. Quando ele chegou em casa, estava branco como um lençol. Ele segurava a carta com as mãos trêmulas. O banco exigia que a situação fosse regularizada em 7 dias. Caso contrário, reservava-se o direito de exigir o reembolso imediato da totalidade do empréstimo. Uma quantia gigantesca. O tipo de quantia que destrói a sua vida. O tipo de quantia que faz todo mundo desabar de uma vez. Meu marido murmurava que não tínhamos esse dinheiro, que íamos perder o apartamento, que acabaríamos arruinados. E Lena, apesar disso, continuava se gabando. Ela dizia que era blefe, que ninguém colocaria uma mãe e seus filhos na rua. Eu a olhei calmamente e expliquei uma coisa muito simples. O banco não se importava com seus discursos, nem com seu status, nem com suas encenações. Enquanto o empréstimo não fosse quitado, aquele apartamento era, antes de tudo, uma garantia financeira. E se o banco considerasse que essa garantia estava ameaçada, ele esmagaria todo mundo sem piedade. Ali, pela primeira vez, vi um pouco de medo em seus olhos, mas eu sabia que ela tentaria resistir até o fim. Então, esperei a segunda onda. Não limpei o apartamento na véspera. Deixei à mostra o que eles haviam criado: a louça suja, os odores, as garrafas vazias, as roupas jogadas na entrada, os vestígios do descaso deles. De manhã, as crianças estavam sentadas no corredor comendo macarrão seco direto da embalagem. Lena ainda estava dormindo. Exatamente às 11 horas, a campainha tocou. Quando abri, havia vários deles. Um inspetor, 2 agentes de serviços sociais e um representante do apoio familiar. Eles entraram, olharam em volta, e o silêncio que se seguiu à sua primeira observação valeu todos os discursos. Elas sentiram o cheiro, viram a bagunça, viram as crianças, viram a falta de comida, viram Lena dormindo como se nada estivesse acontecendo. Elas a acordaram e, em poucos minutos, toda a sua altivez desmoronou. Ela tentou me apontar como responsável, dizer que era eu quem escondia a comida, eu quem a perseguia, eu quem inventava tudo. Mas os serviços não estavam ali para assistir a um espetáculo, eles observavam os fatos. Por que a criança mais velha não estava na escola? Por que o menor usava roupas sujas? Por que a geladeira estava quase vazia se eram pagos benefícios? Por que havia garrafas de álcool e sinais evidentes da passagem de homens? Por que as crianças dormiam em tais condições? Em poucas frases, o tom mudou. Não se tratava mais de desculpas. Tratava-se de relatórios, de vigilância, de possível suspensão dos auxílios, de avaliações urgentes. E mesmo que nada mudasse,
de uma possível retirada das crianças. E aí, algo terrível, mas revelador, o que realmente fez Lena entrar em pânico não foi a ameaça de perder temporariamente seus filhos, mas sim a ameaça de perder o dinheiro. A partir desse momento, ela começou a suplicar, primeiro gritando, depois chorando, e então prometendo que iria embora imediatamente. Naquela mesma noite, o apartamento parecia uma cena de evacuação. Ela jogava suas coisas em sacolas, gritava insultos, me amaldiçoava, chamava meu marido de traidor, acusava o mundo inteiro. Eu estava de pé na cozinha, uma xícara de café na mão, observando-a se debater no caos que ela mesma havia criado. Eu simplesmente disse a ela que, pela manhã, uma comissão do banco poderia chegar e que, se ainda encontrassem o menor vestígio daquela instalação ilegal, a situação ficaria ainda pior. Nesse momento, ela acelerou. Ela já não sabia mais para onde ir. Ela já não sabia mais o que fazer, mas finalmente tinha entendido que não era a rainha do lugar. Ela era uma convidada abusiva a qual a realidade estava apresentando a conta. Meu marido, por sua vez, estava sentado, esmagado, incapaz de ajudar a irmã, incapaz de me olhar, incapaz até mesmo de defender o que havia feito. Ele quis ser o irmão bonzinho, o salvador fácil, aquele que diz sim para todo mundo e deixa os outros pagarem o preço. E no fim das contas, ele não passava de um homem esvaziado, sentado no meio das malas, do barulho e da humilhação. Quando a porta finalmente se fechou atrás de sua irmã e de seus filhos, o apartamento ficou silencioso, um silêncio quase irreal. Restava o cheiro de peixe frito, de tabaco frio, de álcool, de invasão. Enchi um balde de água, despejei produto de limpeza sem economizar, coloquei as luvas e então disse ao meu marido para se levantar. Ele me olhou, exausto. Eu disse a ele que era preciso tirar o sofá. Por quê? Ele perguntou. Porque ele cheirava a percevejos, suor e aquele homem que ela tinha trazido. Ele não discutiu. Ele obedeceu. Uma semana depois o apartamento brilhava. Eu tinha esfregado tudo, lavado tudo, desinfetado tudo, inclusive as cortinas. As gravações tinham sido canceladas. O banco tinha sido tranquilizado. Os serviços sociais souberam que a família em dificuldade havia retornado ao seu local de residência oficial. A tempestade havia se acalmado, mas algo, por sua vez, nunca mais voltaria ao normal. Uma noite, enquanto estávamos na cozinha, meu marido acabou quebrando o silêncio. Ele me disse que eu era alguém assustador. Eu quase sorri. Ele me acusou de saber exatamente onde atacar, de ter usado o banco, os serviços, a lei. Ele me perguntou se eu queria que tirassem os filhos dela. Olhei-o diretamente nos olhos e respondi que não. Eu não quis destruir a irmã dele. Eu quis salvar minha casa, meu lar, meu espaço. Esse lugar que o entregou como presa a parasitas, sob o pretexto de bondade familiar. Eu lhe disse que não se pode ser bom com todo mundo quando aqueles que protegemos destroem aqueles que amamos. Que em algum momento é preciso escolher, defender sua família ou alimentar aqueles que vivem às suas custas. Ele escolheu os parasitas. E essa escolha eu nunca vou esquecer. O que aconteceu na minha casa naquele dia me ensinou algo essencial. Algumas pessoas não respeitam nem as palavras, nem os limites, nem a gentileza. Elas avançam enquanto recuamos, elas tomam enquanto cedemos, elas destroem enquanto perdoamos. E então, um dia, elas encontram alguém que para de ter medo. Alguém que entende que o silêncio protege os abusadores. Nunca as vítimas. Talvez me digam que fui fria, calculista, impiedosa. Talvez. Mas há momentos em que a gentileza já não salva mais nada. É preciso agir. É preciso proteger o que é nosso. É preciso fechar a porta, chamar quem de direito, usar as regras, os contratos, as provas, a verdade. Porque um lar não é um refúgio para aproveitadores. Porque amar não significa se deixar ser esmagado. E porque um único telefonema na hora certa pode, às vezes, pôr para fora aqueles que achavam que tinham se instalado para sempre.